Zona Esportiva, apoio cultural, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola. FF Recursos de Multas, Avenida Prefeito Evandro Ber, 6.541. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você se assiste simultaneamente pelo YouTube. Final da tarde, você dá uma repassada aí nas redes sociais, nas nossas plataformas, você pode dar uma olhada no programa do convidado que esteve aqui durante o dia, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados, dá uma relembrada nos assuntos que foram aqui posicionados. Nós agradecemos o nosso apoio cultural de Ótica Santos visivelmente a melhor, vai ali com o Gilmar na Ótica Santos, você consegue qualidade e condição a melhor possível. Nós hoje convidamos uma pessoa que faz parte do esporte de Santa Maria, está sempre envolvido, trabalhando, ajudando, aquele que a gente diz que está atrás das cortinas, né? Que acaba não visualizando todo dia, mas ele está sempre ali ajudando. Sidney Cardoso Pereira, tudo bem? Cid, satisfação recebê-lo aqui. Tudo bem, TS, estar aqui nesse programa, né? A Zona Esportiva é uma satisfação para nós, né? E estar aqui se apresentando também, né? Eu trabalho, como você disse, muitas vezes nos bastidores, na articulação política, mais de 20 anos trabalhando com o deputado Pimenta e hoje ministro da Reconstrução aqui no Estado. E a gente tem uma ligação muito forte, né, através do Pimenta, do próprio deputado Valdeci de Oliveira, essa ligação com o esporte amador e todas as áreas esportivas da cidade de Santa Maria, né? Pois é, Cid, eu fiz questão de te convidar para vir aqui, porque eu vejo, às vezes, a gente conversa com um, conversa com outro, tem essa facilidade pelo relacionamento de muitos anos com o esporte que a gente tem, e também a gente lida com várias outras modalidades esportivas, e a gente sabe da tua participação, o pessoal volta e meia, te procura, mas só que tu está sempre ali atrás, como diz, ali nos bastidores, né? E as pessoas acabam não sabendo aquele apoio, aquele meio de campo que tu acabou fazendo, aquela ponte que tu acabou fazendo, e acabou acontecendo o auxílio que um precisava, de repente a aprovação do projeto de outro ali, e isso aí é importante para o esporte, né, Cid? Porque o esporte não pode viver de esmolas, né? Exatamente. Ele tem que saber caminhar com as próprias pernas, mas para ele caminhar com as próprias pernas, ele tem que ter alguém que auxilie, que oriente, que mostre o caminho, né? É verdade. A exemplo que eu tenho como prática já, né, da FUVESMA, né? O Mauro e Everaldo e toda a diretoria da FUVESMA que vem trabalhando nesses últimos 3 anos, e o Pimenta foi, né, jogador, e ele sempre procurou incentivar o esporte. Então, nesses últimos 3 anos, a gente conseguiu recursos federais de emendas parlamentares do Pimenta, que vem para a Prefeitura Municipal, e a Prefeitura Municipal, em parceria com a FUVESMA, paga a arbitragem. E isso, né, aquele desembolso que as equipes teriam que pagar por cada jogo, é um desembolso, né, significativo. Então, isso é importante, né? Esse apoio que a gente conseguiu através da arrecadação de emendas, né, captação de recursos de emendas parlamentares do Pimenta, que vem para a Prefeitura, e através dessa parceria com a FUVESMA, paga a arbitragem. Então, isso é uma parceria que já vem completando 3 anos, e a gente quer continuar nessa parceria, porque outras categorias, a própria liga, né, que a gente quer ajudar, o próprio pessoal do futsal, o pessoal do categoria handball, de base, categoria de forte, base, né? As escolinhas, né? Bem forte, hein? Eu tenho conversado muito ali com o professor Jefferson Marinho, o Henrique Antonello. Agora, essa semana aqui, prestar uma homenagem ao seu Ari, né, que tinha escolhido, né, homenagem aqui a seu Ari por todo o trabalho que ele vinha lá. Tinha seu Agostinho Pereira, lembra também? Homenagem ao seu Agostinho, ao seu Ari, que é essa questão da categoria de base, as crianças, né, lá na periferia, ter se dedicado sábado de manhã, dia de semana, isso não tem preço, sabe? É uma gratidão quando a gente chega lá e vê um projeto social
no campo, durante a semana, ou final de semana de manhã, essa questão das escolinhas. E talvez, né, para a prefeitura, lembra, tinha a Copa Vice-Prefeito. Tinha. Né, tem categorias de base. Exatamente. Tem gente que está jogando até hoje, que se formou naquela época e depois parou tudo, né? Então eu vejo assim que a gente, através de recursos federais, e tem leis de incentivo a municipal, tem lei de incentivo a estadual e tem lei de incentivo federal. Que é exemplo de vários times profissionais, mesmo agora aqui o presidente Pedro da La Páscoa do Inter Santa Maria, através de uma indicação do ministro Paulo Pimenta, está captando recursos da lei federal para o próprio Inter Santa Maria. A ideia do projeto do Inter é construir uma CT, né, um centro de treinamento para o Inter Santa Maria. E a FUVESMA também, o Iveraldo e o Mauro, também estão cadastrando via lei federal projetos de captação de recursos, que isso vem de impostos, né? Que as empresas não vão pagar nada a mais. Percentuais acabam direcionando. Daquele valor que ela iria pagar, que vai pagar, né? Tem um percentual que ela pode aplicar em projetos sociais, em eventos, desde a questão de projetos a nível de município, que daí é o PROESP, né? A nível estadual, que é a lei de incentivo estadual do esporte, e a lei federal, que daí é imposto de renda lucro real. Então, tudo isso a gente faz nos bastidores, né? Tem que ter uma equipe técnica, tem que ter uma equipe que ajude a cadastrar o projeto, a aprovar o projeto, e depois dessa aprovação fazer a captação de recursos e depois prestar conta. Porque são recursos públicos que este ano vem, agora para vir o ano que vem de novo, tem que prestar conta. Tem que mostrar onde foi encaminhado. Exatamente, tudo com nota, tudo legalizado. Então isso é muito importante, Tess. A cidade de Santa Maria é uma cidade grande. A gente tem que pensar grande. E, graças a Deus, agora a gente tem conseguido, nesses últimos 3 anos, evoluir nessa questão da captação de recursos aqui na cidade. Cid, você falou 2 tópicos aí que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, projetos sociais. O importante, às vezes a gente convive em vários ambientes, né? E às vezes tu escuta algumas pessoas falando que querem investir em futebol. Bom, mas aí começa a conversar, tu sabe que existem tantas crianças que saem de repente de casa, que não tem nem alimentação em casa, Sim. Vão para essas escolinhas, projetos sociais. Traz um sonho, ser jogador de futebol. Exato, tem uma refeição, tem uma educação. Se não se formar craque, pelo menos se forma um cidadão. Saúde. Que ele vai, ele vai conviver ali em sociedade, aprender a conviver em sociedade. Vai ter alimentação, vão orientar ele a ir para a escola. Se não estiver na escola, não participa. Então é um trabalho tão sensacional que as pessoas às vezes não têm a menor noção do que é isso aí e aí acabam sendo críticos, né? E aí vem as fake news. Ainda ontem à noite eu estava com os parceiros aí, estava num jantar, no aniversário, e um participante aí dos veteranos me disse: sabe que eu ouvi falar que aquele negócio de verba era conversa, a verba da arbitragem. Eu digo, não é bem assim. O campeonato estava parado por causa da chuva, recomeçou sábado passado, está tudo sob controle. Quer dizer, cara, mesmo com tudo, ainda tem as pessoas que tentam detonar, né? Então, por isso que é importante, é interessante a gente estar sempre trazendo esse esclarecimento, né, Cid? Não, eu digo assim até. Primeiro, a base, né? A base ela é fundamental. Até para um jogador profissional que vai jogar no Grêmio, vai jogar no Corinthians, no Inter, ele precisa da base. Claro. Aquela base ali que vai formar o profissional, né? Ele tem que estar estudando. A maioria das escolinhas que a gente participa, eles têm que trazer as notas, tem que ser aprovado no ano, tem que ter frequência. Eles acabam treinando no contraturno da escola. Além do seguinte, hoje o celular é uma maravilha, mas se torna individual. A criança, ela fica ali isolada no celular. No futebol, seja na pelada, seja numa escolinha, ela participa em grupo, ela se enturma, ela entra na sociedade, ela aprende, né, que tem a disputa nas 4 linhas, mas depois tem a resenha de confraternização. E convive com atletas de alto nível, que têm experiência, têm vivência. Nós fizemos, inclusive, um programa especial mês passado aqui no PRS, ali nos Maristas.
tinha 400 e poucas crianças de escolinhas. Estavam ali jogadores campeões sul-americanos, jogadores que hoje estão dando aula nas escolinhas, trazendo suas experiências. Então, se hoje nós tivermos, né, escolinhas de categoria de base, com incentivo de ter os campos, né? Eu digo que a gente tem que ter campo, e não só do futebol, eu digo do futsal. A cidade, como disse Santa Maria, hoje não tem como só ter o Farrezão funcionando com condições, né? Nós temos que ter mais Farrezões, mais ginásios na Zona Sul, na Zona Norte. Lá o Guarani Atlântico nós precisamos recuperar imediatamente. O Oreco está em condições. Nós temos que ter aqui em Camobi, na região de Camobi, tem que ter um espaço público. Eu cobrei esses dias isso aí, né? E me disseram, não, mas tem lá Rio Grande, não é Camobi. Exatamente. Então, quem tem condições de pagar, tudo bem. Agora, aqueles que não têm condições de pagar, aqui é um projeto social de fazer a criança jogar um futsal, por exemplo. Aonde que vai? Aí tem que disputar meia hora, uma hora na semana, no mês, para jogar no CDM, no Farrezão. Então eu digo assim, a gente tem que ter mais oportunidades, mais campo de futebol, porque às vezes vem, né, a especulação imobiliária e vão construindo prédios onde tinha um campo de futebol. A gente tem que ter mais espaço público para o esporte. E depois da categoria de base, a gente tem nosso futebol amador, que é o maior do Brasil, né? Tu vê o país do futebol, e nós temos aqui campeonato dos 35 aos 70. Né? 35, 40, 45, saúde, né? 50, 55, 60, 65, 70. É gigante. E aí, isso que eu digo, esse recurso da arbitragem nos últimos 2 anos, e está fechando o 3º ano, não se encerrou o campeonato devendo algum recurso para a arbitragem. Foi pago toda a arbitragem, 100%. Então, tanto a Liga como a Associação de Árbitros pode ficar tranquilo que da parte do ministro Pimenta está garantido 600 mil para esse ano. Por que a gente aumentou para 600? Que é 350 mil para arbitragem, e os outros 250 no final do ano vai ser pago a premiação, e todos aqueles, porque a FUVESMA agora os times são sócios. Aqueles que já eram sócios continuam sócios e pagam para a FUVESMA, e aqueles que estão entrando novos têm que pagar para se associar. E isso foi uma forma também da gente fortalecer a FUVESMA através da direção. Todos os times no final do ano vão ganhar um fardamento novo, sabe? Porque muitas vezes o time, além da arbitragem, como tu disseste, fica ali, fica aqui. Não, da FUVESMA, desse dinheiro, todos os times vão ganhar um fardamento novo, desse valor de 600 mil, que é uma indicação do ministro Pimenta, deputado, né, para a prefeitura repassa para a FUVESMA e a FUVESMA presta conta. Então, está garantido o recurso, né, se tem alguma preocupação. Então, eu digo assim, além disso, o futebol profissional, o Pimenta destinou 500 mil para o Internacional para reformar o campo. Agora passou a chuva lá, até achei que o campo tá novinho, tá lindo o campo do Inter em Santa Maria. Foi reformado também ali o ginásio, foi reformado a parte, né, dos vestiários, a academia, tudo com esse recurso que o Pimenta destinou. Já conversamos lá com o seu Jesus, com a Lurdinha, para a gente também fazer um projeto para o Rio Grandense, né? Então a gente quer ajudar, o Pimenta tem esse intuito sempre de ajudar, seja dentro das categorias de base, seja futebol amador, seja profissional, e as outras categorias também, né? Não é só futebol, né? O futsal, o handebol, o vôlei. Aqui já foi a capital do basquete no Corinthians. Já foi, do futsal. E hoje, né, é considerada a capital do pádel, né? Do pádel. E tem essa nova modalidade de beach tênis. Tu encontra em qualquer local várias quadras de beach tênis, de pádel. O pessoal tá convivendo muito nesse círculo. E isso faz com que Santa Maria seja pujante, seja pulsante no esporte, né? Com certeza. E vocês que estão sempre auxiliando, eu sei que estão toda hora tomando conhecimento das atividades que estão acontecendo. Santa Maria, e isso aí, ó, é uma indústria sem chaminé, porque isso aí é o turismo, né? Tu faz um evento, por exemplo, como aconteceu agora, esses dias aí do padre, com 500 participantes que vieram de fora. Isso aí é hotel, restaurante, gasolina,
Entendeu? É isso, né? Isso movimenta a cidade, movimenta o comércio, movimenta tudo. Então é a resposta que se dá para as pessoas dizerem: o que vocês querem com o esporte? Tem muita gente que ainda tem gente que ainda tem essa cabeça. Que daí é falta de informação, para não dizer outra coisa. Exatamente, tem gente que ainda pensa assim, além de tudo da saúde, falta de informação, né, Cid? com certeza. Além de tudo da saúde. E o pai e a mãe se envolvem, e tem vários grupos legais aqui. Esse dia eu estava aqui no Piá, ali tinha os Brazuquinhas, aí tem o Grêmio lá do Centurião, tem o Projeto Futuro do Marinho, tem vários projetos, né? E aí vem o pessoal de Caçapava, vem de Agudo, vem de São Cepé, e às vezes os daqui vão para lá. Então, Quarta Colônia também. Então, tem também um intercâmbio bom também, categoria de base com São Gabriel. Então tudo isso é um fomento, né, do esporte, e a gente está aí para incentivar, fortalecer e dar essa parte técnica, eu digo, de fazer projetos. Porque às vezes os times não têm CNPJ, não tem prestação de conta, a diretoria não está em dia, para depois poder se habilitar na questão da captação de recursos. Então isso a gente precisa fazer também aqui em Santa Maria, com todos os nossos times daqui, fazer essa parte também, né? Que às vezes é burocrática, né? Mas ela é importante para a gente avançar. O ano que vem, quem sabe, aí ser um grande campeonato, sim, além do que já é, né? Sem dúvida. Cid, e tu que é o cara que faz essa ponte, tu ainda encontra gente que vem te pedir: oh, só quero um terno de camiseta, não quero mais nada. Que ainda existe, o pessoal ainda não se deu conta que tu tem um horizonte pela frente que tu pode abrir, né? Exatamente. Fazendo projetos, exatamente, trabalhando junto com vocês, né? A diferença que a gente quer trabalhar é justamente não é isso aí, né? Tu chega lá, toma um terno de camiseta, que então some da minha vida. Não é dessa forma. Vocês querem auxiliar, eu vejo isso. Então o pessoal tem que saber isso aí. Quando for conversar, vem com uma ideia, com um projeto, né? Já traz uma ideia, um projeto. E foi dessa forma que a gente conversou, inclusive com o secretário Gilvan, participou lá o Ademar, que também é da FUVESMA. O pessoal, quando tu divide, né? Porque muitas vezes as pessoas, não, só eu, não, é nós, é a FUVESMA, é a prefeitura, é a direção, é os times, todos nós juntos, tu faz um grande campeonato. Então tu tem que às vezes dividir a grande potência, que é os recursos federais. Então esses 600 mil várias mãos que vão construir esse projeto, e todos os times que hoje são associados à FUVESMA vão receber um fardamento completo no final do ano. Então o que é isso? É tu compreender o todo. Sim, tu já projeta. Não pensar só naqueles. Eu tenho vários amigos aqui, não dá para citar um time, são vários times que são nossos amigos. Agora, eu vou atender só os nossos amigos? Não, vou atender todos os times para fortalecer a FUVESMA e que o ano que vem o campeonato seja melhor e maior. Então isso a gente está numa evolução. Acho que isso é muito importante, essa parte aí dos recursos, como tu disseste, é recurso público. Então ele tem que ser de uma forma que seja prestado conta, que o pessoal tenha acesso, né? E o esporte hoje pode ser uma boa alavanca para a nossa reconstrução do Estado, né? Com certeza. Porque ele, além de sociabilizar, ele também gera recursos, como a gente falou, esses eventos que estão começando a acontecer, e até para a própria mente, né? Hoje tem pessoas que estão muito abaladas, né? Com tudo que aconteceu, é uma maneira de tu desviar um pouco a atenção também, né? Eu digo para ti assim, ó, nós tivemos uma pandemia. A pandemia também tem a saúde mental. E o exercício, a caminhada, o futebol, a resenha, esse é o melhor remédio. É o melhor remédio, né? Hoje em dia muitas pessoas precisam de um lugar para fazer uma caminhada. Então a gente precisa também, além de trazer, que é importante, vamos dizer, o asfalto das ruas, trazer um local de pista de caminhada, uma ciclovia. Como precisa Santa Maria. Iluminação pública, né? Então eu vejo que nós temos que ter mais avenidas na cidade, porque o trânsito, a travessia urbana é uma grande obra que está para ser concluída, que vai desafogar a parte das BR. Mas a parte interna da cidade, nós precisamos pensar em avenidas, que essas avenidas vão desafogar o trânsito, uma ciclovia, um passeio público, uma calçada para as pessoas poderem caminhar, e iluminação pública da própria avenida, que eu digo assim, ó, não pode ser vinculada à rede elétrica de iluminação. Se é cobrada uma taxa de iluminação, vem na conta, tu tem que ter um projeto de iluminação
para aquela avenida iluminada, para as pessoas terem segurança de caminhar à noite, à tardinha, as crianças caminhando. Então eu vejo assim, isso possibilita também fazer o atletismo, a caminhada, a corrida, isso é saúde. E hoje a gente vê na rua diariamente o pessoal caminhando, correndo. Depois da pandemia, né, o esporte que mais cresceu foi a corrida, né? Exatamente. 30% de pessoas a ocupação, somar, porque tu não tinha outra coisa para fazer, tu acabava vindo para a rua caminhar e correr. O próprio presidente Lula, ele acorda todos os dias 5 horas da manhã. Até às 7 da manhã. Maneira de tu... Todos os dias. E depois da pandemia isso aí cresceu na população cerca de 30%. E como disse, tem que ter espaços, né? Isso. Senão o pessoal fica caminhando na rua, correndo risco de assalto, ou acidente, alguma coisa. Exatamente, tem que caminhar com segurança. Então a gente vê isso, que tem que ter Santa Maria, como eu digo, pensar grande. E Santa Maria tem muito espaço, a gente tem como fazer bons projetos, e como eu disse, tendo um bom projeto, nós temos lá o Pimenta. O Pimenta hoje é ministro de reconstrução, mas além de ser hoje atual ministro, ele é um ministro muito próximo ao presidente. Tem relação com os outros 36 ministros. Então, na área do esporte, na área do turismo, na área da pavimentação, na área da saúde, a gente pode ter projetos elaborados com a comunidade, que vai... Cada bairro, cada região tem uma questão, dialogando, levar esses projetos para Brasília e voltar de lá com os recursos. Essa é uma boa meta que a gente quer trabalhar o ano que vem. Sem dúvida. Sidney Cardoso Pereira, o tempo voa, né? Meia hora. Eu sei. Mas um bate-papo muito bom. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aqui para o pessoal, os desportistas que estão te acompanhando aí. Eu quero agradecer, Tesses, a todos aqueles que hoje trabalham pelo esporte de Santa Maria e que muito bem nos recebem. A gente sempre é muito bem recebido, seja no campo, seja no ginásio, seja na rua. E agradecer toda essa gratidão que a gente tem a cada um e cada uma, que não, como eu disse, não é eu, é nós que fortalecemos o esporte aqui em Santa Maria. Tu também fortalece aqui divulgando através do programa. É todo um conjunto, é toda uma engrenagem que é importante e pensar grande para Santa Maria. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado pela tua presença, né, por ter aberto o espaço na agenda aí. Conta sempre com a gente quando precisar para a gente divulgar aí. Gratidão. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Zona Esportiva, apoio cultural, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola. FF Recursos de Multas, Avenida Prefeito Evandro Ber, 6.541.